Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, nesse dia maravilhoso, dia 18 de abril de 2023. Glória a Deus. Abençoa a palavra viva e eficaz deste dia, Senhor, para Deus. No livro de Josué, capítulo 16, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 28. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para você, para o seu coração. Glória a Deus. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó para o oriente, se estende pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel, e de Betel vai para a Luz e para o termo dos Arquitas até Atarote, e desce do lado do ocidente ao termo do Jafleti, até ao termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Oron, de cima. E sai esse termo para o ocidente junto a Micmetá, desde o norte. E torna esse termo para o oriente até Tanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoá, e desce desde Janoá até Atarote, e a Naarate a toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapuá vai este termo para o ocidente o ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer e os filhos de Selida. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E esses são os nomes de suas filhas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetá, que está defronte de Siquém. Estende-se este termo à direita até os moradores de En-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuã, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia esse termo ao ribeiro de Caná, e Efraim couberam as cidades do sul, ao do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Aser, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Sean e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros.
E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedia que, engrossando forças, os filhos de Israel fizeram tributário os cananeus. Porém, não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para si lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferros há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhe foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegar-lhes para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi-la em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, ao qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra, e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo na sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sob aquele termo ao lado de Jericó, para o norte, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pelas montanhas para o oriente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Oron de baixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente, para o sul, do monte que está de frente a Bet-Oron, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte que está de frente do vale dos filhos de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a En-Rogel, e vai desde o norte e chega em Semes. E dali sai a Gelilote, que está de frente da subida de Adumim,
e desce à pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo este termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, e Emek-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Kefar-Amonai, e Ofni, Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sifira, e Moza, e Requem, Irpel, e Tarala, e Zelá, Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 27. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que esse reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhes chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-o diante de mim. Amém, irmãos? Salmo 87, versículo 1 ao versículo 7.
O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia àqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este homem nasceu ali. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim, os cantores como os tocadores de instrumento estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Provérbios 13, 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Amém, irmãos? Deus abençoe e até amanhã.